Capítulo 181. Interferência mecânica aterrorizante. Comparado às chamas negras, as capacidades defensivas do corpo espiritual de Jade Branco aumentaram várias vezes. Além disso, o próprio corpo espiritual de Jade Branco tinha afinidade com o poder espiritual, então ele podia absorver poder espiritual em uma velocidade maior. Para outros guerreiros genéticos, essa pode ser uma habilidade muito poderosa. Afinal, para os guerreiros genéticos, a taxa de absorção de energia espiritual era o principal fator que limitava seu cultivo. Não importava quantos recursos tivessem, a quantidade de energia espiritual que podiam absorver diariamente era limitada. Eles só conseguiam resistir lentamente. Mas para Lu Yuan, não era apenas uma questão de respirar. Para Lu Yuan, o principal fator limitante para seu aprimoramento era a falta de recursos. Mesmo que o corpo espiritual de Jade Branco pudesse dobrar a velocidade de absorção de Lu Yuan, ele só poderia reduzir o tempo que ele levava para absorver de 2 segundos para 1 segundo. 1 segundo a mais não importava realmente. Só poderia ser de alguma utilidade em batalha. Ele poderia recuperar sua energia espiritual mais rapidamente. Este era apenas o efeito da técnica de combate. O aprimoramento físico e mental do gene de nível soberano era desnecessário dizer. Era cerca de 5 vezes mais forte que a luz obsidiana negra em todos os aspectos, o que era um aumento exagerado. Além disso, além do grande aumento em sua defesa física, sua força, agilidade e até mesmo sua força mental aumentaram bastante. Claramente, quanto maior a qualidade de um gene transcendente, mais abrangente seria o aprimoramento. Apenas uma parte do aprimoramento seria mais notável. Depois de evoluir o corpo espiritual de Jade Branco, o cubo da evolução de Lu Yuan ainda tinha mais de 70 milhões de cristais espirituais em energia espiritual. Lu Yuan naturalmente não pretendia parar assim tão cedo. Ele começou a evoluir novamente. O alvo dessa vez foi o gene semente da natureza. Depois que a evolução começou, a dor dessa vez não foi tão dolorosa quanto quando ele evoluiu o corpo espiritual de Jade Branco. Afinal, o corpo espiritual de Jade Branco melhorou demais o corpo de Lu Yuan. O feedback de sua cadeia genética também o tornou mais estável. Após outra evolução, a pressão sobre seu corpo naturalmente não era tão forte. A evolução da semente da natureza consumiu menos poder espiritual do que a luz de obsidiana negra. Custou apenas cerca de 20 milhões de cristais espirituais de grau 1. A evolução foi concluída, e a semente da natureza também evoluiu para o nível de suzerano. Técnica de combate de nível Overlord. Toque da natureza. Comparado à semente da natureza, o efeito de cura do toque da natureza foi novamente muito melhorado. Não apenas isso, contanto que Lu Yuan estivesse disposto, contanto que sua energia mental pudesse suportar, ele poderia até tratar muitas pessoas ao mesmo tempo. Era semelhante ao aprimoramento físico do corpo espiritual de Jade Branco. Além da habilidade original de percepção de poder mental, a força, a defesa e a agilidade também aumentaram significativamente. Após evoluir para o nível de Overlord, Lu Yuan parou de evoluir esses dois genes. A cadeia genética de um mestre de batalha já estava no seu limite quando conseguia resistir a um gene de Lorde. Se isso continuasse, a cadeia genética entraria em colapso. Contudo, Lu Yuan não parou. Ele tirou uma bola de luz azul. Interferência mecânica. No final, Lu Yuan ainda decidiu inscrever esse gene transcendente. Por um lado, eles estavam nas ruínas mecânicas de Ayer, e seus oponentes eram basicamente seres mecânicos. Esse gene transcendente tinha um efeito muito poderoso e poderia ser considerado uma habilidade divina. Por outro lado, a direção desse gene transcendente era um tanto peculiar. Lu Yuan estava um pouco curioso sobre o que aconteceria depois que esse gene evoluísse. Lu Yuan já estava muito familiarizado com a inscrição de genes. Após absorver o gene transcendente, este começou a preencher a terceira cadeia gênica em branco. Em seguida, começou a se entrelaçar e preencher a terceira cadeia gênica. A dor estava lá, mas com 2 genes da classe Overlord na base, não era tão intensa.
Logo, Luoyuan terminou de gravar a interferência mecânica. Após a inscrição, Luoyuan penetrou na névoa branca. A névoa branca surgiu e uma vida mecânica humanoide de 5 metros de altura surgiu. Essa era a vontade remanescente do próprio gene transcendente. Esta vida mecânica era preta e dourada, e seus olhos mecânicos eram dourados. Parecia um tanto nobre, completamente diferente dos guardas mecânicos que Luoyuan havia encontrado nas ruínas mecânicas de El. Após o líder mecânico aparecer, uma espada pesada surgiu em sua mão. Ela rugiu e avançou contra Luoyuan. Sua aura era muito mais forte do que a de todos os líderes mecânicos que Luoyuan havia conhecido, chegando até perto do nível de um Overlord. Infelizmente, ele conheceu Luoyuan. Os 2 genes transcendentes de Luoyuan estavam ambos no nível de suzerano. Além disso, este gene de nível de chefe estava agora inscrito nele. Sua força já era muito maior que a do líder mecânico. Além disso, Luoyuan tinha uma arma genética. A armadura do guardião mecânico e a espada pesada apareceram em seu corpo ao mesmo tempo, e uma luz branca cor de jade apareceu em seu corpo. O corpo espiritual do jade branco. Após ativar a habilidade de combate corpo espiritual de jade branco, vários aspectos de Luoyuan melhoraram bastante. O que mais melhorou foi sua habilidade defensiva, mas outros aspectos também melhoraram bastante. Seu corpo desapareceu, e a luz de uma espada brilhou na vontade do líder da máquina. A vontade do comandante mecânico foi imediatamente cortada em 2. Entretanto, como um resquício de sua vontade, o líder mecânico rugiu e recolocou seu corpo. Infelizmente, assim que ele conectou, uma luz de espada aterrorizante brilhou e cortou a vontade do líder da máquina em pedaços. A vontade do líder mecânico, que havia se transformado em fragmentos, não conseguiu mais se condensar e finalmente desapareceu. A fusão estava completa. A batalha de vontades parecia fácil, mas apenas monstros como Luoyuan, que tinham genes transcendentes e eram mais poderosos do que os que estavam lá atrás, conseguiam fazê-lo. Se fosse um guerreiro genético com seus genes gravados passo a passo, provavelmente só conseguiria suprimir a vontade no início. Depois disso, continuaria a aumentar sua força e, aos poucos, destruiria a vontade. Capítulo 182. Controle mecânico aterrorizante 2. Tradutor. Dragon Bolts Translation Editor. Dragon Bolts Translation. Luoyuan fez isso diretamente em uma única etapa. Poderíamos imaginar que, no futuro, todos os genes registrados por Luoyuan estariam nesse estado. A menos que ele tenha inscrito um gene poderoso que superasse o seu próprio gene. A batalha de vontades terminou e a vontade de Luoyuan retornou ao seu corpo. O gene de interferência mecânica foi completamente gravado, e uma força poderosa emergiu dele. Os vários aspectos de Luoyuan melhoraram novamente. Desta vez, o que surpreendeu Luoyuan foi que não importava se era força, defesa, agilidade ou espírito, a melhora em todos os aspectos era quase a mesma. Além disso, os efeitos do aprimoramento foram muito bons. Ele chegou até mesmo ao efeito de aprimoramento de força do 2º nível do corpo do espírito de jade branco. Luoyuan ficou um pouco atordoado. Esse gene com interferência mecânica era um pouco forte. Embora a aplicação de interferência mecânica fosse um tanto limitada, para Luoyuan, não foi uma perda, mesmo que fosse apenas uma melhoria básica. Antes de inscrever o gene, Luoyuan já havia entendido o efeito geral dessa interferência mecânica, então ele não precisava encontrar uma vida mecânica para testá-la. Com seu poder espiritual atual, ele provavelmente seria capaz de interferir em vidas mecânicas do mesmo nível. A menos que fosse uma vida mecânica especial com imunidade a interferências. Luoyuan começou a usar o cubo da evolução novamente para evoluir o gene de interferência mecânica. Fios de luz azul se fundiram na terceira cadeia genética, e uma enorme quantidade de força espiritual foi consumida. Os olhos de Luoyuan se arregalaram em choque com a velocidade do consumo. Era ainda mais absurdo do que quando ele evoluiu o corpo do espírito de jade branco. No final, a energia espiritual no cubo evolutivo Luoyuan, equivalente a mais de 50 milhões de cristais espirituais de primeiro nível, estava quase esgotada.
A interferência mecânica finalmente evoluiu. Habilidade de combate. Controle mecânico. Depois que Lu Yuan entendeu os efeitos dessa técnica de combate através do feedback da própria cadeia genética, ele não pôde deixar de arregalar os olhos em choque. De certo modo, essa habilidade de combate era muito poderosa. Controle mecânico, como o nome sugere, era para controlar máquinas. Se ele enfrentasse uma vida mecânica mais fraca que ele em termos de poder mental, ele poderia controlar diretamente as ações da vida mecânica ou até mesmo fazê-la se autodestruir. Isso equivalia a controlar diretamente a vida e a morte da outra parte. Se o poder mental da vida mecânica fosse mais forte que o dele, ele também poderia interferir nela. A extensão da interferência dependeria da diferença de poder mental entre as duas partes. Se o poder mental da outra parte fosse muito maior que o de Lu Yuan sofreria uma reação negativa se tentasse interferir na outra parte. Lu Yuan teve que cuidar bem disso. Além disso, além de vidas mecânicas, Lu Yuan também podia controlar objetos mecânicos comuns até certo ponto, desde que não fossem imunes a essa habilidade de controle ou fossem de um nível particularmente alto. Pode-se dizer que Lu Yuan, que possuía a habilidade de combate e controle mecânico, era como um verdadeiro soberano diante de uma vida mecânica que não era muito diferente dele. A vida da vida mecânica pertencia a Lu Yuan, o soberano. Ele era muito forte. Até o próprio Lu Yuan ficou chocado. Infelizmente, só era eficaz em vidas mecânicas. Se fosse eficaz em vidas comuns, seria ridículo. Lu Yuan suspirou. No entanto, ele não conseguiu evitar o riso. Isso foi um pouco ganancioso demais. Embora essa habilidade de combate não tivesse feito em formas de vida comuns, a melhoria trazida pelo gene de nível Lord era real. Enquanto Lu Yuan maximizasse todos os 3 genes de Overlord, suas habilidades em todos os aspectos seriam 2 a 3 vezes mais fortes do que as de um guerreiro da classe Overlord com um único gene de Overlord. Tal diferença fez de Lu Yuan uma existência extremamente aterrorizante entre os guerreiros de nível suzerano. Claro, isso só foi possível depois que ele refinou completamente todos os 3 genes. Anúncios da Pub Future. Por enquanto, como ele tinha acabado de completar sua evolução, seus 3 genes ainda não estavam completamente temperados. O gene com maior grau de refinamento foi o segundo gene dominante, o toque da natureza. Afinal, antes da evolução, o toque da natureza já havia sido temperado ao ápice do nível comandante. Após a evolução, o grau de refinamento ainda era um pouco superior a 20%. Quanto ao gene com menor grau de refinamento, foi o terceiro gene dominante, o controle mecânico. O corpo do espírito de Jade Branco havia sido temperado até o grande círculo do nível de chefe, mas ele não havia temperado seu controle mecânico de forma alguma. Quantos cristais espirituais seriam necessários para refinar completamente esses 3 genes da classe Overlord? O couro cabeludo de Lu Yuan formigou. De acordo com a experiência anterior de Lu Yuan em temperar genes transcendentes de vários graus, o número de cristais espirituais consumidos para genes de diferentes complexidades e forças era ligeiramente diferente. No entanto, em geral, ainda seriam necessários dezenas de milhares a milhões de cristais espirituais do mesmo grau. Guerreiros aprendizes de nível 0 correspondiam a cristais espirituais de nível 0, que também eram genes transcendentes comuns. Quanto aos guerreiros de nível 1, eles teriam genes transcendentes de nível elite. Mestres de batalha de nível 2 teriam genes transcendentes de nível líder. Generais de batalha de nível 3 teriam genes transcendentes de nível comandante, e supremos de batalha de nível 4 teriam genes transcendentes de nível Lorde. Para refinar completamente o gene do Overlord, seria necessário consumir dezenas de milhares a milhões de cristais espirituais de grau 4. Um cristal espiritual de nível 4 era equivalente a 10 cristais espirituais de nível 3, 100 cristais espirituais de nível 2 e 1000 cristais espirituais de nível 1. Agora ele tinha 20 milhões de fluido genético de poder espiritual de nível 1, o que era equivalente a 20 mil cristais espirituais de nível 4. Lu Yuan de repente sentiu uma dor de cabeça. Ele tinha 3 genes transcendentes de nível suzerano.
3 vezes os genes do Overlord, 3 vezes o consumo de cristais espirituais e 3 vezes a dor de cabeça. Quanto tempo ele teria para refinar isso? Lu Yuan sentiu vontade de chorar. No entanto, pelo lado positivo, mesmo que ele não tivesse começado seu refinamento, sua força de combate deveria ser comparável à de um guerreiro comum de nível comandante que tivesse aperfeiçoado o nível 2. Esse era o poder dos 3 genes da classe suzerana. Pensando nisso, Lu Yuan ficou feliz novamente. Lu Yuan olhou para o relógio. Como não havia descansado, o processo de evolução foi bastante rápido. Apenas pouco mais de 10 horas haviam se passado. Ele tinha marcado o encontro com Amy para se isolar por um dia. Escola expulsa a adolescente por roupa e se arrepende ao conhecer o pai. Ayla Kitstein, a mulher equina. Vídeos hipnotizantes. Este mês, carros usados provavelmente estão sendo vendidos por um preço mais baixo. Ele poderia usar esse tempo para consumir as 1000 garrafas de fluido genético de poder espiritual. Lu Yuan pegou o fluido genético da força espiritual e começou a despejá-lo na boca, 1 garrafa por minuto, sem parar. A velocidade de absorção de poder espiritual de Lu Yuan já era rápida. Com o corpo do espírito de Jade Branco, após o teste, ele descobriu que sua velocidade de absorção de poder espiritual havia aumentado para cerca de 3 vezes a velocidade original. A cadeia genética da classe Lord absorvia poder espiritual muito rapidamente, e o fluido genético do poder espiritual também era fácil de absorver. 1 garrafa de fluido geno, que aumenta o poder espiritual, por minuto era equivalente a 10.000 cristais espirituais de nível 1 por minuto. Mesmo se fosse convertido em cristais espirituais de nível 2, do mesmo nível de Lu Yuan, ainda consumiria 1000 cristais por minuto. Essa velocidade de absorção exagerada faria os outros chorarem de inveja. É claro que esse consumo aterrorizante de força espiritual quase fez Lu Yuan, que estava constantemente bebendo fluido genético que aumentava a força espiritual, chorar. 10 horas depois, os olhos de Lu Yuan ainda estavam úmidos. 1 garrafa de fluido genético que aumenta a força espiritual por minuto. Lu Yuan bebeu por 10 horas sem parar. Ele consumiu 600 garrafas em 10 horas, o que equivalia a cerca de 6 milhões de cristais de nível 1, o que equivalia a 6.000 cristais de nível 4. No final, o aprimoramento da cadeia genética do seu corpo espiritual de Jade Branco aumentou de 8% para 19%. Este era apenas o estágio inicial do refinamento. Quanto maior o grau de refinamento, mais cristais espirituais seriam consumidos. Lu Yuan sentiu que, sem 300.000 cristais espirituais de nível 4, não teria condições de comprá-los. Só poderia ser mais, não menos. Lu Yuan fez alguns cálculos. Isso equivalia a 300 milhões de cristais espirituais de primeira qualidade. Este era apenas o corpo espiritual de Jade Branco. Havia também o toque da natureza e o controle mecânico. Se ele morresse de rir, não teria como terminar de temperar. Se ele não tivesse sido forte o suficiente, Lu Yuan sentiu que já teria chorado. Neste momento, o corpo espiritual de Jade Branco de Lu Yuan de repente sentiu uma sensação de saturação e parou. A força espiritual contida no fluido geno fortalecido era muito fácil de absorver. Além disso, Lu Yuan havia gravado o gene do soberano e seu corpo era forte. Levava 10 horas inteiras para ficar cheio após ser realimentado com os filamentos genéticos. Isso poderia ser considerado algo bastante assustador. Se houvesse uma câmara de gravidade, o efeito seria ainda melhor. Entretanto, se realmente existisse uma sala de gravidade, a pequena quantidade de fluido genético de força espiritual que ele tinha não seria suficiente. Lu Yuan inicialmente pensou que tinha ficado rico da noite para o dia, mas no final, ele descobriu que o palhaço ainda era ele mesmo. F-se os olhos de Lu Yuan mostraram um olhar determinado. Ele continuou a procurar pela cidade flutuante e colocar as mãos no fluido genético do poder espiritual. Aqueles que me pararem morrerão. Capítulo 183. Mutação do fragmento do núcleo Ayer. Lu Yuan olhou para o relógio. Era quase hora do encontro com Amy. Ele saiu do quarto e desceu as escadas.
Lá embaixo, Lin Xixi e alguns outros estavam sentados juntos para descansar e conversar. Quando ela viu Lu Yuan descendo, Lin Xixi se levantou e olhou para ele com expectativa. Senhor Lei, o senhor veio aqui. Como vai? Lu Yuan sorriu. Eu já consegui. Cadê a Ame? A senhorita ainda não saiu, então vamos esperar um pouco. Sim. Lin Xixi assentiu e sentou-se novamente. Lu Yuan também se sentou ao lado dela. Assim que se sentou, Zhuyu olhou para Lu Yuan com curiosidade. Ah, é mesmo, senhor Lei, que tipo de coisas descaradas o senhor fez com a senhorita antes? Por que a jovem senhorita é tão tímida? Seus olhos estavam cheios de desejo de fofocar. Não apenas Zhuyu, mas os outros também estavam ouvindo atentamente. O rosto de Lu Yuan escureceu e ele ficou um pouco perplexo. Ele olhou feio para Zhuyu. Você é o mais covarde na batalha, então por que é o mais entusiasmado em fofocar? Zhuyu encolheu o pescoço e mostrou a língua, envergonhado. Lin Xixi também olhou para Zhuyu sem palavras. Não se envolva nos assuntos da senhorita. Ouvindo que seu vice-capitão havia dito isso, todos não tiveram escolha a não ser desistir. Nesse momento, passos foram ouvidos no andar de cima. Lu Yuan e os outros olharam. Logo, Ame desceu as escadas aos pulos. Seu rostinho delicado estava cheio de sorrisos, e ela parecia muito feliz. Vendo que Lu Yuan já estava lá embaixo, ela rapidamente correu e disse com um sorriso. Como está? Você conseguiu superar isso? Sim, Lu Yuan assentiu com um sorriso. Eu superei. Eu também consegui. Depressa, vamos acabar com aqueles 6 comandantes. Vendo que Ame não podia esperar, Lu Yuan assentiu com um sorriso. Então vamos. O grupo saiu do prédio e caminhou em direção à entrada do edifício de 3.000 metros de altura. Na entrada do prédio de 3.000 metros de altura, os 6 líderes mecânicos ainda estavam de pé. Enquanto ninguém quisesse entrar, eles sempre guardariam a porta. Ame sorriu enquanto dizia. Lei Feng, não ataque. Deixe-me fazer isso sozinho. Lu Yuan ficou surpreso. Ele olhou para a confiante Ame e disse. Tem certeza de que consegue fazer isso? Claro. Estou muito forte agora. Lu Yuan sorriu. Tudo bem, então. Lu Yuan ficou atrás e observou Ame seguir sozinha. Quando estavam a 50 metros do portão, Ame assinou com o cajado da sabedoria em sua mão. Uma energia espiritual irrompeu. Uma após a outra, as videiras roxas de Avenlu brotaram do chão onde Ame estava e dispararam em direção ao líder mecânico. Havia mais de 100 videiras roxas de Avenlu, o que era mais que o dobro do número que Ame tinha antes de sua descoberta. Além disso, as videiras roxas do Avenlu eram cobertas com padrões dourados, o que as tornava mais nobres e lindas. Ame era como uma linda fada dentro das videiras roxas do Avenlu. No entanto, os líderes não se importavam se Ame era uma fada ou não. Assim que as videiras roxas de Avenlu se aproximaram, todos os comandantes foram ativados. Os olhos deles ficaram vermelhos e todos viraram suas armas para atacar Ame. Os canhões de poder espiritual rugiram, e 2 dos líderes mecânicos avançaram em direção a Ame. No entanto, a velocidade da videira roxa de Avenlu era muito maior do que antes. Em um instante, ela chegou à frente dos 6 comandantes mecânicos. Os 6 comandantes mecânicos foram amarrados em um instante. Os ataques psionicos foram todos bloqueados pelas videiras roxas do Avenlu. Ele não sofreu nenhum dano, nem mesmo foi arrastado pelo ataque. A defesa e o poder das videiras roxas de Avenlu foram muito melhorados. Depois que os 6 líderes mecânicos foram amarrados, Ame soltou um leve ump, e todas as videiras roxas do Avenlu se contraíram e se retorceram ao mesmo tempo. Rachadura à distância, o comandante mecânico foi afetado pelo poder aterrorizante das videiras roxas do Avenlu. Seja o escudo de cristal ou o corpo mecânico, todos foram estilhaçados como vidro. Olhando para o corpo quebrado do comandante mecânico, Lu Yuan não pôde deixar de ficar um pouco surpreso. Era preciso dizer que Ame era de fato muito poderosa. Se não fosse pelo fato de a forma de vida mecânica ter contido o veneno de sua foice esmeralda, seu poder destrutivo teria sido ainda mais forte. E aí?
Amy comemorou depois de matar os 6 comandantes mecânicos. Ela correu até Lu Yuan, colocou as mãos na cintura dela e disse orgulhosamente: "Como assim? Estou forte." Lu Yuan fez um sinal de positivo para ela. "Eu também acho que sou forte." Depressa, veja o que caiu. Desde que descobriu que ainda era muito pobre, Lu Yuan queria obter mais tesouros e recursos o mais rápido possível. Amy também se lembrou de que havia deixado cair alguma coisa. O grupo dele se aproximou. Cada um dos 6 comandantes mecânicos lançou 6 orbes de nível de comandante, 3 a 5 orbes de nível de líder e um grande número de orbes de nível de elite. Lu Yuan e Amy olharam para o orbe de nível comandante. Logo, os olhos de Lu Yuan brilharam ao encontrar algo que poderia usar. Insígnia do Guardião Mecânico nível 1, 100%. Era um armamento geno de classe comandante. Era uma arma genética com brasão. Aumentava a defesa, a força e a agilidade. Também podia ativar um escudo de cristal, tão forte quanto um líder de pico. Lu Yuan havia obtido apenas uma pedra da lua antes. No entanto, ele foi destruído quando Shui Wang usou a alma da sombra negra para atacá-lo anteriormente. Capítulo 184. Mutação do fragmento do núcleo AR-3. Ele não esperava receber outra insígnia. Infelizmente, agora que Lu Yuan havia alcançado o nível de mestre de batalha e desenvolvido tantos genes transcendentes, o aumento em sua força era muito grande. Mesmo que fosse um equipamento de nível de comandante, não seria de grande ajuda para Lu Yuan. Contudo, era melhor que nada. Amy olhou para todas as bolas de luz e disse desamparadamente: "Nada de bom. Vamos dividir pela metade para cada um." Lu Yuan assentiu. Ele recebeu 3 armas geno de classe comandante. Eles eram um escudo mecânico gigante, uma insígnia e uma espada longa. Ele já havia usado o brasão. Quanto ao escudo mecânico e a espada longa, Lu Yuan planejava vendi-los mais tarde. Os itens de líder e elite também foram divididos entre os dois. Depois de distribuir a comida, Lu Yuan e Amy abriram a porta e entraram. O número de cômodos no edifício de 3.000 metros de altura era maior do que Lu Yuan havia imaginado. Eram 12. Depois de pedir para Lin Xixi e os outros esperarem lá embaixo, Lu Yuan e Amy correram para o andar de cima, animados. Assim que chegou em frente à primeira porta, Lu Yuan descobriu que o cubo da evolução que havia sido atualizado começou a tremer novamente. Um brilho de surpresa brilhou em seus olhos. Poderia haver um fragmento do núcleo de AR lá dentro. Lu Yuan abriu a porta e encontrou uma sala vazia lá dentro. No centro da sala, havia 3 fragmentos do núcleo de AR. Os olhos de Amy se arregalaram levemente ao ver os 3 fragmentos. Só encontrei 2 fragmentos depois de vasculhar 4 áreas. Não esperava encontrar 3 fragmentos aqui. Se tivéssemos vindo antes, não teríamos passado por tanto trabalho. Lu Yuan olhou para Amy e sorriu. "O que você está pensando? Se não fosse pelos 2 fragmentos de núcleo AR, não teríamos conseguido chegar ao segundo escalão. Como você teria conseguido lidar com os 6 comandantes Mesh?" O corpo de Amy tremeu e seus olhos se arregalaram como se ela tivesse encontrado um ponto cego. "Ah, certo." Lu Yuan olhou para Amy e sorriu. "Como é? Eles vão conseguir passar. Que eles usem." "Xixi é a única perfeita", disse Amy. "As outras não. Só uma serve." Amy pegou um dos fragmentos do núcleo. Ela olhou para os outros 2 e disse: "O que fazemos com o resto?" Havia um traço de luta em seu rostinho. "Essa coisa não pode ser retirada das ruínas, mas parece um desperdício deixá-la aqui. Então eu pego", disse Lu Yuan com um sorriso. Amy não teve uma ideia melhor, então ela assentiu. "Levarei o fragmento para Xixi." "Espere por mim", disse ela com um sorriso. Lu Yuan assentiu. Amy saiu rapidamente da sala. Lu Yuan olhou para os 2 fragmentos de metal em suas mãos. De repente, ele teve um pensamento. "Agora que meu fragmento de núcleo AR foi devorado pelo cubo da evolução, posso absorver outro?" Lu Yuan ficou um pouco curioso. Com um pensamento, os 2 fragmentos do núcleo AR em suas mãos se transformaram em luz fluida e penetraram no corpo de Lu Yuan.
No momento seguinte, os dois fragmentos do núcleo de Ayer também foram absorvidos pelo cubo da evolução. Luoyuan. Ele arregalou os olhos em choque. Ele queria absorver apenas um, mas não esperava absorver os dois. Além disso, esse não era o ponto principal. Luoyuan percebeu que depois de absorver os fragmentos do núcleo de Ayer, sua conexão com as ruínas de Ayer parecia ter se aprofundado. Quando ele absorveu o último, Luoyuan sentiu que havia sido aceito pelas ruínas de Ayer. Mas agora que ele havia absorvido 3 fragmentos, Luoyuan sentiu que as ruínas de Ayer eram um pouco íntimas dele. Íntimo? Que diabos? Os olhos de Luoyuan estavam cheios de choque. Poderia haver alguma mudança? E se ele continuasse a absorver mais fragmentos do núcleo de Ayer? Haveria mais mudanças? O coração de Luoyuan batia um pouco mais rápido. Ele estava curioso e ansioso por isso. Nesse momento, a voz de Amy veio de fora da porta. Lei Feng. Por que você ainda está aí dentro? Saiam. Luoyuan voltou a se e viu que Amy já o esperava lá fora. Estou indo, ele respondeu. Luoyuan saiu do quarto e continuou a explorar o andar de cima com Amy. Na segunda sala, Luoyuan e Amy encontraram um lote de fluido genético que aumentava a força espiritual. Havia 5.000 deles, mais que o dobro do número do prédio de 1.000 metros de altura. Luoyuan recebeu 2.500 deles, o que equivalia a 25 milhões de cristais espirituais de primeiro estágio. Acredita-se que isso o tenha ajudado a se recuperar. O terceiro quarto estava vazio. A quarta sala estava cheia de bombas. Assim que Luoyuan abriu a porta, ela explodiu. No entanto, com sua atual capacidade de defesa, a bomba nem sequer fez Luoyuan recuar. Deu a Luoyuan a sensação de que era um vento um pouco mais forte. Na quinta sala, havia 6 comandantes mecânicos, e Amy se ofereceu para esmagá-los sozinha. Luoyuan recebeu mais 2 armamentos Geno de classe líder e um Gene transcendente de classe comandante, além de um lote de itens de classe líder e elite. Foi uma ótima colheita. Isso era especialmente verdadeiro para genes transcendentes de nível comandante. Habilidade de combate, corpo de aço. Este era um gene guardião. Segundo Amy, ele deveria ser vendido por cerca de 40.000 cristais espirituais de 4ª série. Luoyuan estava um pouco feliz. Na sexta sala, havia outras 5.000 garrafas de fluido genético de força espiritual. Luoyuan recebeu outros 2.500, então agora ele tinha 5.000 no total. No total, havia cerca de 50 milhões de cristais espirituais de grau 1, o que equivalia a 50.000 cristais espirituais de grau 4. Poderia ser considerada uma colheita enorme. Luoyuan só tinha um pensamento agora, mais. Na sexta sala, havia mais 3 fragmentos do núcleo de Ayer. Quando ela viu os 3 pedaços de fragmentos do núcleo de Ayer, o sorriso no rostinho de Amy desapareceu imediatamente. Por que é um fragmento do núcleo de Ayer de novo? É inútil. Luoyuan o pegou com um sorriso. Só me dá. Amy não se importou. Então, Luoyuan absorveu os 3 fragmentos do núcleo. Depois que os 3 fragmentos do núcleo de Ayer foram devorados pelo cubo da evolução, os sentimentos de Luoyuan ficaram ainda mais fortes. Se antes ele sentia que a ruína estava próxima dele, agora ele sentia que a ruína o tratava como um dos céus. Embora ele não soubesse o porquê de ter esse sentimento, ele teve esse sentimento através da conexão entre o cubo da evolução e as ruínas mecânicas de Ayer. Luoyuan estava ainda mais ansioso pelas mudanças que aconteceriam se ele continuasse a devorar os fragmentos do núcleo de Ayer. Na sétima sala, havia 2 genes transcendentes da classe comandante. Técnica de combate, raio espiritual. Técnica de combate, punho de onda mecânica. Luoyuan e Amy ganharam um cada. Luoyuan usou o punho de onda mecânica. Esta era uma técnica de combate do tipo ofensivo. Para guerreiros genéticos que usavam técnicas de punho, deveria ser considerada um gene transcendental muito bom. No entanto, este não era um tipo especial de gene transcendente, então Luoyuan não cogitou registrá-lo. Ele poderia vendê-lo mais tarde. O 8º quarto era outra armadilha. Assim que Luoyuan e Amy entraram, chamas começaram a sair.
Felizmente, a defesa de Luoyuan era forte o suficiente. Nem as chamas conseguiram feri-lo. Amy, por outro lado, também saiu completamente ilesa graças à proteção das videiras roxas de Avenlu. A nona sala tinha 2 bonecos mecânicos. A força de combate do boneco mecânico estava no estágio perfeito de um líder de nível 2. Eles eram extremamente poderosos. Um deles era do tipo poder com um machado de batalha, enquanto o outro era do tipo ataque de longo alcance com um canhão de poder espiritual. Luoyuan era um atacante de longo alcance, enquanto Amy era uma atacante poderosa. Afinal, Luoyuan não tinha ataques de longo alcance, e Amy às vezes precisava de um escudo de carne que pudesse bloquear o inimigo para ela. O poder de combate de um líder de segundo escalão já era uma grande ajuda para Luoyuan, e naturalmente o mesmo era para Amy. Na 10ª sala, o que surpreendeu Luoyuan foi que havia 10.000 garrafas de fluido genético que aumenta a força espiritual. Luoyuan ficou tão emocionado que quase chorou. Que perda é essa? Este era um edifício de 3.000 metros de altura. Eternamente divino. Ele era invencível. Portanto, Luoyuan recebeu mais 5.000 garrafas de fluido genético que aumenta a força espiritual, o que totalizou 10.000 garrafas. Após alguns cálculos, ele percebeu que estava cada vez mais perto dos recursos de poder espiritual necessários para temperar completamente seu gene transcendente, o corpo do espírito de Jade Branco. Parabéns, parabéns! O 11º quarto era um quarto vazio. O 12º quarto era o último quarto. Luoyuan abriu a porta e Amy, que estava atrás dele, espiou lá dentro. Ao verem o que havia no quarto, Luoyuan e Amy ficaram perplexos. Seus olhos se arregalaram e pareceram surpresos. Capítulo 185. Nave de batalha, ideia ousada. Havia um dispositivo voador flutuando na sala. A aeronave tinha cerca de 25 metros de comprimento e 15 metros de largura. Era preta e tinha formato de diamante. Comparado ao caça-coruja noturna que Luoyuan levou da cidade de Chili para a capital imperial, ele parecia um pouco melhor. O que mais surpreendeu Luoyuan e Amy foi que eles estavam na terra de origem. Se fosse uma criação puramente tecnológica, não conseguiria entrar na terra de origem. Em outras palavras, esse dispositivo voador também era um objeto psiônico que exigia o uso de energia espiritual. Este era provavelmente o item mais precioso de toda a cidade flutuante. Não é de se admirar que ele tenha sido colocado no andar mais alto da área central. Luoyuan e Amy entraram na sala. Amy ficou um pouco surpresa ao ver a aeronave. Que aeronave linda! Luoyuan estendeu a mão e a colocou na parte externa do dispositivo voador. De repente, um fluxo de informações foi transmitido à sua mente. Ônibus de batalha Black Caltrop tipo 1. Item espiritual voador de nível 2. A velocidade máxima do ônibus espacial de batalha Black Caltrop tipo 1 podia atingir 10 vezes a velocidade do som. Essa velocidade já havia excedido a de uma nave de batalha supremo especializada em velocidade. Quanto à sua defesa, ele poderia bloquear um ataque de um Overlord avançado de nível 2. Ele também tinha um canhão de poder espiritual, que era equivalente a um Overlord avançado de estágio 2. Os olhos de Luoyuan se arregalaram quando ele viu a mensagem. Amy também colocou a mão na nave de batalha Black Caltrop tipo 1. Seus olhos também se arregalaram ligeiramente e ela exclamou: "Tão forte!" "Sim, muito forte", Luoyuan assentiu. Ele estava um pouco em conflito. Para ser honesto, de acordo com o princípio de 50-50, metade do ônibus espacial de batalha Black Caltrop tipo 1 pertenceria a Amy. Ele precisava urgentemente de cristais espirituais para poder entregar a nave de batalha Black Caltrop tipo 1 para a Amy e fazer com que ela o compensasse. Pelas informações e aparência deste ônibus espacial de batalha Black Caltrop tipo 1, seu valor definitivamente não era baixo. Não importa o que acontecesse, sua velocidade havia atingido o nível de um supremo de batalha. Além do baixo limite para poder controlá-lo no nível 2, era mais do que suficiente para os fortes comprá-lo para a geração mais jovem usar. Se fosse leiloado, não valeria milhões de cristais espirituais de nível 4.
500.000 cristais espirituais de nível 4 não devem ser problema para ele pegar metade, certo? No mínimo, isso era o suficiente para ele temperar um gene transcendente de nível soberano à perfeição. Se tivesse sorte, talvez conseguisse temperar 2. Era uma pena que ele não quisesse se desfazer de uma nave de batalha Black Caltrop tipo 1 tão linda. Entretanto, se ele compensasse Amy, ele não teria condições de comprar tantos cristais. Luoyuan sentiu amargura no coração. Eu sou tão pobre, Perra. No momento em que Luoyuan estava se sentindo em conflito, Amy lançou-lhe um olhar. Seus olhos roxos brilharam. Então ela deu um tapinha no ombro de Luoyuan com um sorriso e disse: Lei Feng, vou lhe dar esta nave de batalha. Luoyuan se recuperou de sua confusão. Ele congelou por um momento e olhou para Amy. Amy, o que você disse? Os olhos de Amy se arregalaram e ela disse: Eu disse que darei esta nave de batalha para você, e você não precisa me dar nenhum cristal. Esses cristais não me faltam. Luoyuan. Seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava para Amy, incrédulo. Amy, você é o lendário anjo. Era uma nave voadora com uma velocidade que ultrapassava a de um deus da batalha. Podia até mesmo bloquear o ataque de um suzerano avançado de nível 2. Além disso, era uma nave de combate com uma aparência tão bonita. Embora ele tivesse metade da propriedade, ela também tinha a outra metade. Ele não esperava que Amy lhe desse tudo assim, sem mais nem menos. Ao ouvir as palavras de Luoyuan, o rosto de Amy ficou vermelho. Não pense que ficarei feliz só porque você me elogia desse jeito. Depois que eu chegar ao segundo lugar, meu bisavô vai me dar uma montaria muito forte. Seria um desperdício me dar uma, então é melhor eu te dar. Mesmo que Amy tenha dito isso, Luoyuan ainda ficou muito comovido. Afinal, não era uma quantidade pequena de cristais. Obrigada, Amy. Luoyuan olhou para Amy com um sorriso. Amy bufou, olhou para Luoyuan com o canto dos olhos e disse com desdém: Seu sorriso é tão nojento. O sorriso de Luoyuan congelou e ele tocou o rosto. Meu sorriso é nojento. Ele esfregou o rosto e tossiu. Primeiro farei com que esta nave me reconheça como seu dono. Sim, Amy assentiu. Luoyuan colocou a mão na estrutura metálica da nave de batalha e desejou. Suas runas de batalha genética apareceram e raios de luz brilharam. A luz da runa de batalha Geno se fundiu lentamente na nave de batalha. Não muito tempo depois, um som mecânico foi ouvido no ônibus espacial. Bip, nave de batalha Black Caltrop tipo 1 a caminho do mestre, solicitando que o mestre me dê um nome. Luoyuan pensou por um momento. Ele havia planejado inicialmente chamá-lo de Caltrop Negro, mas lembrou-se de que esta nave de batalha Caltrop Negro tipo 1 lhe foi dada por Amy, então ele deveria deixar que Amy a nomeasse. Amy? Luoyuan se virou para olhar para Amy. Amy, qual você acha que é um bom nome? Amy pensou por um momento, e então seus olhos brilharam. Coelhinho número 1. Luoyuan estava confuso. Ele olhou para o ônibus espacial de batalha preto e liso Caltrop tipo 1. O que isso tem a ver com coelhos? Por que coelhinhos são fofos? Amy disse com naturalidade. Luoyuan mergulhou em pensamentos profundos e olhou para Amy. Amy ficou um pouco envergonhada com o olhar de Luoyuan e disse: Por que você está me olhando desse jeito? Estou pensando, disse Luoyuan com um sorriso. Amy, você deve ser mais fofa que um coelhinho. Por que não chamamos de anjinho Amy?